Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a vida secreta das abelhas da Sue Monk Kidd. A Sue Monk estreou em primeiro lugar na lista do New York Times e teve todos os direitos desta obra comprados pela Oprah, né? Então esse livro aqui virou filme, eu ainda não assisti. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, mas de cara eu já vou adiantar para vocês que ele não funcionou muito bem para mim. Não sei se é porque eu entrei com muita expectativa nessa história, né? É uma obra com mais de 6 milhões de exemplares vendidos, virou filme, todo mundo elogiando muito. Quem sabe talvez ele me conquiste na releitura, mas por enquanto eu não tive as minhas expectativas superadas, não funcionou muito bem para mim, mas vamos lá. Esse livro aqui faz parte daquele projeto, né, do mês de março, onde eu li alguns livros sobre histórias de mulheres, né, do mês da mulher. Então eu li, inclusive já tem resenha aqui no canal Em Busca de Mim, da Viola Davis. Li Noites Azuis, ou Blue Night, da Joan Didion, que tem resenha aqui também no canal. Li este e li um livro de contos da Cora Coralina, que eu ainda estou elaborando um vídeo sobre esse livro. Mas esse livro aqui, gente, eu tô até assim, eu não gosto de falar mal de livro. Então eu não vou falar mal, não. Vou fazer o seguinte pra vocês. Eu vou trazer pra vocês o enredo, vou falar pra vocês mais ou menos o que eu senti aqui. A gente tem uns pontos. É um livro, pra mim, ele funcionou mais ou menos assim. Teve uns pontos de altos e baixos. Começou bem, depois arrastou um pouco, depois eu me empolguei um pouquinho, depois arrastou novamente. O final é um tanto que surpreendente, tudo bem, ok? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui nessa narrativa é que nós temos uma história ambientada no sul dos Estados Unidos. Nós estamos ali mais ou menos na década de 60, né, de acordo aqui com a nossa história, com o nosso livro. Então, nós estamos no sul dos Estados Unidos, onde o preconceito, o racismo, a segregação racial imperam, dominam. E a gente começa a narrativa com a Lily, né, a mãe. Logo ali nos primeiros capítulos, a gente vai ver que acontece uma discussão, que ela tá ali. Tem um pai que ela não chama de pai, ela chama pelo primeiro nome. E a história... Acontece uma tragédia ali, eu não vou dar muitos detalhes para vocês para não dar spoiler. Acontece uma tragédia ali, a mãe morre, só vou falar isso, não vou entrar em detalhes. A mãe da Lily morre. Alguns anos depois, ela tá ali com aquele pai, que ela não chama de pai. Então a gente tem um pai, um cara problemático, violência física, violência psicológica, abandono parental, depressão, suicídio, racismo, morte, traumas, uma luta emocional e física pela sobrevivência, uma busca pelo perdão. E a gente vai acompanhando essa narrativa contada a partir da Lily, que no momento da narrativa ela tem um salto ali do tempo e ela tá com 14 anos, então ela é uma adolescente. E a gente tem essa história contada sob a perspectiva dessa adolescente. Então a gente tem um livro adolescente com temas pesados, mas na minha perspectiva, gente, talvez eu precise reler, mas na minha perspectiva nós não temos aprofundamentos aqui sobre os temas, e a gente vai discorrendo por essa história com muita religiosidade, muita fé. É um livro que fala muito sobre espiritualidade, sobre a religiosidade no sentido bom da palavra, sabe? O cultivar disciplinas espirituais, o frequentar a igreja, o ter fé, o acreditar em Deus. E esse ponto da narrativa não me incomodou. Não, nada disso. Não é o problema, não é a fé, o acreditar em Deus, o frequentar uma igreja, não foi isso que me incomodou. O que me incomodou é que a narrativa, a autora
parece que ela vai pincelando, isso gente, por favor, se você leu e gostou, inclusive até deixa aqui nos comentários o que você achou de bom, o que você não concorda comigo, sem problemas, é a minha opinião. A autora parece que ela vai passando pela narrativa, ela vai trazendo pra gente os detalhes, ela vai apresentando as nuances da história, mas ela não aprofunda. Na hora dela aprofundar, ela encerra e parte para outra coisa. Inicia uma outra parte da história, começa um outro capítulo. Ela corta aquele raciocínio e você fica meio que... Tá, eu queria algo mais aqui. Então, pra mim, não funcionou. Aí a gente tem a Lily, a sua babá, a Rosalind, e elas decidem fugir. No meio daquela confusão toda, violência, muita coisa acontecendo. Eu não vou dar spoiler para vocês, porque eu quero, até é importante que vocês leiam, para vocês depois, né, me dizerem se eu tô errada, né, ou se eu devo reler para aproveitar melhor a obra. Ela foge, a Lily foge de casa, porque a Lily, ela com a sua babá, elas estão cansadas daquela confusão toda, aquele homem rude. Além da violência física, tem a violência psicológica. Então, tem pontos aqui, apesar do não aprofundamento, tem pontos aqui bem pesados nessa narrativa, na minha opinião. Então, é pra gente ler com atenção. E elas fogem porque a Lily tem perguntas acerca do passado da mãe. Porque quando a mãe falece, ela é pequenininha. Ela tem 4, 5 anos mais ou menos. E na adolescência, ela não tem muita abertura para conversar com esse pai. Ele é muito rude, é tosco, ele é violento, ele é grosso, ele é insensível, indiferente. Então ela foge. Eu quero respostas, eu tenho muitas perguntas, eu quero saber acerca do passado da minha mãe e ela foge. E nesse meio tempo, elas vão parar numa outra cidade, numa fazenda, com 3 irmãs negras que são criadoras de abelhas. Então a gente tem aqui, em cada capítulo, cada início de capítulo, a gente tem uma epígrafe, uma frase acerca da criação de abelhas, sobre as abelhas, sobre a produção do mel. E enquanto a gente acompanha a Lily nessa busca por respostas, em meio a tantos traumas, tantos transtornos de violência psicológica, violência física, depressão, suicídio e muitas outras coisas pesadas, a gente vai acompanhar detalhes sobre o processo da criação das abelhas. Como que acontece? Como é criar abelhas, cuidar de abelhas, o cultivo de abelhas, a natureza das abelhas, os hábitos das abelhas, os costumes das abelhas, a produção do mel, o que é necessário, o que é importante, datas, períodos do ano, dias, meses, etc. Então a gente vai acompanhando no meio desse drama todos esses detalhes acerca da vida secreta das abelhas, que nos será apresentado aqui no meio dessa narrativa, desse drama familiar. E a gente tem também uma personagem leitora de Shakespeare, né? Um dos seus autores preferidos é Shakespeare e Thoreau, então a gente tem uma personagem que gosta de ler. Então, na minha opinião, isso também é um ponto interessante da narrativa. E a gente vai acompanhar o desdobramento dessa história, como eu já disse para vocês, com um final bem conturbado, mas que, na minha opinião, deixa um pouco a desejar. Não há muito foco nos problemas do pai da Lily. Ele chega aqui, é apresentado como um homem violento, ele comete violência psicológica, ele comete violência física, abandono parental, mas depois ele some, não sei, fala-se muito pouco sobre ele, não há muito aprofundamento, a gente não tem um plano de fundo para entender muito bem, enfim, não funciona muito bem para mim, gente. Conta para mim nos comentários se vocês gostaram, né? Bom, é isso. Eu não vou continuar falando porque, como eu disse para vocês, eu não gosto muito de falar mal de livros, mas eu prometi que traria resenha. Então tá aqui a resenha, né? Os meus humildes comentários de A Vida Secreta das Abelhas. Deixa aí para mim a sua opinião. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal se não for inscrito. Continue me ajudando, compartilhando. Junho está chegando, aniversário do canal, meu aniversário.
E eu conto muito com o apoio de vocês para a gente bater a meta dos 2.000 inscritos. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!